Boa noite, meu nome é Rogério. Eu vim aqui através desse vídeo para apresentar, para relatar um pouco, né, sobre o meu relato de experiência, de como foi a atividade que eu apliquei em sala. Eu provavelmente devo estar bem ocupado no momento para poder ligar o áudio e o microfone, porque talvez eu esteja em um carro. Mas assim, então, através de uma solicitação para a professora, eu pedi para fazer esse vídeo então para apresentar. É, A minha atividade ela se baseou no componente curricular de matemática, especificamente, né, utilizando um encontro de referência como 6, porém o 8 e o 10 também são aplicáveis, porque embora eu tenha trabalhado mais sobre área e perímetro, também foi bem utilizada a questão dos números racionais, de porcentagem, de vários conceitos diferentes. Eu fiz um misto, né, uma salada de frutas com desses conteúdos para trabalhar com eles. Eu não quis englobar, não quis pegar apenas um único desses conteúdos. Eu achei que fazer essa troca, né, fazer essa relação entre todos eles ia ser mais interessante para os meus alunos, na atividade que eu tinha proposto. Porque como eu já trabalhei todos esses conteúdos antes, eu achei que trabalhar todos eles de uma única vez neste jogo seria como um reforço, né, para eles colocarem em prática tudo que, em teoria, eles conseguiram aprender nesses tempos, nessas aulas passadas. Fazendo uma descrição rápida assim da atividade, porque senão eu acho que eu acabo estourando o tempo. Mas essa atividade, eu utilizei como base uma descrição da atividade que uma professora havia falado em uma aula anterior. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi justamente no encontro 6. Eu acabei não achando esse momento da aula, então por isso eu não posso trazer a aula em específico, quem foi. Minha memória realmente não me ajudou muito nesse ponto também. Mas eu lembro que em uma aula passada ela tinha comentado sobre ter trabalhado com uma atividade de percurso, num jogo de percurso, que você tem que percorrer uma pista, e ela fez algumas atividades de matemática ligado a isso. Eu pensei, olha, é uma ideia excelente, e eu já tinha um certo plano de aplicar uma ideia parecida com esse jogo que eu fiz agora. Eu só não sabia exatamente como, né? Eu não sabia os detalhes de como eu iria fazer isso. Aí, juntando a ideia dela a um conceito que eu tinha pensado nesses últimos dias, que meus alunos estavam conversando sobre a questão de heróis e vilões, porque eles estavam nessa pegada, né? Melhor, eles aumentaram de novo, né? Repegaram essa pegada de heróis e vilões que eles estavam conversando sobre filmes e desenhos que eles tinham assistido. Eu pensei, olha, vou juntar então esse conteúdo deles, essa ideia, esse lado mais de aventura que eles gostam tanto, com esse jogo que daí tudo se casa perfeitamente. Né? Eles vão poder jogar assim enquanto se divertem. E aí foi a contextualização que eu tive para esse jogo. Então, basicamente, né, os alunos participaram de um jogo de percurso em duplas, no qual cada criança assumiu o papel de um herói ou de um vilão. Né? A missão era percorrer uma trilha de 100 centímetros, 1 metro, partindo de bases opostas, né, um oposto ao outro, para resgatar ou capturar reféns localizados na base do adversário. Porque esse vilão ele tinha capturado alguns reféns e o papel do herói era justamente ir lá e resgatar esses reféns, enquanto o vilão claramente queria impedir isso. E para impedir isso, ele iria, né, iria sequestrar de novo esses reféns que o herói estava salvando, estava resgatando. Então, basicamente, eles tinham que ir de uma base a outra, percorrendo esses 100 centímetros, pegar um dos reféns, né, que era uma pecinha de xadrez, um peão, para ficar mais fácil para ter para todo mundo. Eles precisavam pegar e voltar por essa trilha também, né, percorrendo o percurso sob as condições dela para poder trazer ele para sua base. A cada rodada, os estudantes lançavam dois dados de 10, né, dados de 10 lados, desculpa, e retiravam, por sinal, eles mesmos confeccionaram, e retiravam uma carta de um baralho da dupla, contendo diferentes representações matemáticas. Esse baralho, então, eles tinham diferentes representações desse percurso, de como que eles iriam percorrer. No caso, frações, né, como 2 quintos, porcentagem, como 40%, tinha medidas de distância, por exemplo, de comprimento tinha ali 30 centímetros, tinha números com vírgula, né, tinha 0,25 metros. Aí tinha várias unidades diferentes para eles terem que pensar mesmo, né, gastar essa cabeça para conseguir entender como que eles iriam fazer. Basicamente eles jogavam o dado, caía um número, eles tinham que ir no baralho e, por exemplo, caía o número 3 na soma total dos dois dados. Eles iam ter que pegar a terceira carta do baralho e essa carta iria dizer o quanto que eles iriam percorrer na reta.
Aí passava pro colega, o colega jogava o dado, pegava uma carta e também percorria aquela distância. Aqui, nesse ponto era parecido com o jogo normal, né? Só muda o fato que eles tinham que era mais caótico, então cada dupla teria uma sequência diferente de casas para percorrer, dependendo de qual soma total caísse dos dados. E aí vencia quem conseguisse reunir mais reféns ou levasse todos eles para o final lá na sua base. Como esse jogo é a primeira vez que eu fiz ele não estava exatamente bem balanceado. Na realidade, eu diria que ele estava balanceado até demais, ou seja, ninguém conseguiu vencer. Eu tive que fazer pelo tempo final, e aí quem tinha mais peças, né, que foram poucos, ou estava mais perto da sua base, ganhava. Para as próximas vezes que eu aplicar esse jogo, eu planejo desbalancear mais ele, né, fazer ficar mais caótico para que tenha a chance de alguém vencer, ou ter uma diferença mais grande de peças que eles conseguiam resgatar. Aí aqui nós temos as imagens de referência do jogo que eu tirei ali as fotos. Nós temos, como vocês podem ver, o percurso que eles tinham que percorrer, os dados que eles fizeram, a base deles, o personagem que eles mesmos montaram e recortaram e colaram num papelão, as pecinhas ali, né? Vocês podem ver que alguns ficaram bem feitos, né, bem caprichados, outros, né, os alunos não estavam bem motivados a fazer, né, alguns. E, bom, creio que seja isso. Eu me estendi um pouquinho demais, não consegui fazer em menos de 5 minutos. Peço desculpas à professora por causa disso e aos meus colegas também. Mas creio que seja isso. Muito obrigado e boa noite.